Seja muitíssimo bem-vindo! Vamos iniciar o nosso vídeo de domingo aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente monitora, acompanha os movimentos do Ibovespa, do dólar, do juro, das criptomoedas e do mercado americano. Hoje vamos acompanhar o desenrolar da primeira semana do mês de setembro, que acabou confirmando o que foi colocado no vídeo da semana passada. Se você gosta de uma leitura técnica, sem a inclusão de notícias, dados macroeconômicos, focado no que importa, que é o movimento dos preços, estatística, ciclos, esse canal é para você. Siga o nosso canal e não esqueça de dar like no vídeo. Combinado? Bora começar a analisar o mercado. Muito bem, topo então confirmado no Ibovespa, trouxe aqui alguns dados para em seguida a gente evoluir para a análise do preço. Perfeito? Eu começo trazendo aqui o nosso ciclo presidencial atualizado. Deixa eu colocar minha câmera aqui no outro cantinho. Então aqui está atualizado o nosso ciclo presidencial, que respeitou perfeitamente, né, nossa expectativa de topo para o meio ali de agosto se confirmou, né? Na realidade o mercado acabou fazendo um pouquinho depois, ó, algumas barras depois, mas foi assim absolutamente alinhado com aquilo que a gente desenhava, né? Muito interessante aí o movimento do Ibov, bem alinhado então mais uma vez ao ciclo presidencial, dado meio de mandato, né? A gente está no ano de 2024, que é o ano de meio de mandato. Por esse ciclo, pessoal, é importantíssimo colocar que estaríamos em rota de correção até outubro, tá? Então, por este ciclo, reitero, a gente nunca vai avaliar um ciclo sozinho, né? Mas por esse ciclo, o fundo só em outubro, tá? Só em outubro. Olha que coisa interessante, até o meio de maio o mercado se comportou bem alinhado com o ciclo onde estávamos esperando um fundo, né? O fundo foi acontecer algumas semanas depois, no meio de junho. Quanto mais o mercado se afastou do ciclo, mais forte foi a porrada que aconteceu exatamente esse movimento do final de do meio de junho até agora, finalzinho de agosto, tá? Então, se o mercado não mesmo que o mercado fique de lado, né? A expectativa é que o mercado ganhe momentum altista só a partir de outubro. Curiosidade ou não, batendo aí com o resultado das eleições americanas, o mercado americano também no final do mês de outubro, começo de novembro, também historicamente engata uma tendência de alta até o final do ano. Vamos ver como é que o mercado se desenrola. Por hora, tudo absolutamente alinhado. Perfeito? Muito bem. Comportamento típico de setembro, eu apresentei os dados semana passada, né? Coloquei o seguinte, que se o mercado começasse o pregão subindo, o mês subindo, né? Teríamos um topo ali por quarta, quinta-feira, né? Só que o mercado não começou o pregão subindo, na realidade o mercado começou o pregão caindo, né? Então a gente ignora esses dados aqui do ciclo, a gente passa a olhar agora o próximo ponto de inflexão, o mercado está caindo, né? Então por esse ciclo aqui a gente teria alguma inflexão esperada agora, terça-feira, dia 10. Então monitore aí no seu gráfico, dia 10 de setembro, se o mercado deixar um sinal comprador, teríamos alguma recuperação até mais ou menos o 12º pregão do mês, que daria lá pelo dia 17 de setembro, e se o mercado ainda assim resolver insistir em alta, pelo dia 19, tá? Então a gente vai monitorar se de fato o mercado vier marcar fundo aqui na terça-feira, no 7º pregão de setembro, que é o que historicamente ele fez, tá? Mas prestem atenção, esta janela aqui do meio de setembro, né, 12º ao 15º pregão, é aonde nós temos um topo relevante, tá? Então a gente sempre observa essas janelas de virada para esperar algum movimento, tá? Então o mercado tá caindo, vamos ver se terça o mercado deixa um sinal comprador. Se não deixar, cada vez mais ele vai se afastando da sazonalidade e o topo do mês, de fato, seria lá pelo dia 12, caso ele venha a marcar fundo de fato, tá? Pelo menos, tanto de 94 quanto dos últimos 10 anos, o movimento foi de queda, né? E especialmente em meses que tivemos 21 pregões corridos, né? Úteis, melhor dizendo, que é o que esperamos, que é o que teremos em 2024, né? Teremos 21 pregões. Nos anos que teve 22, o último pregão foi porrada, mas isso aqui é exceção, né? Certo? Então, dia 17, dia 10, tá? Dia 17 e em seguida dia 20, né? Que seria o vencimento, inclusive, das opções. Dia 19, dia 20, tá? Aqui onde tá. Isso que eu já tinha colocado semana passada, né? Só voltando aqui, ó. Opa. Isso aqui foi o que eu coloquei semana passada. Então, aqui é dia 17 e aqui é o dia 20. Perfeito? Bastante alinhado. Aqui trago mais dois dados absolutamente interessantes, que são análise de sentimento de mercado, né? Na parte de cima eu tenho o índice IBRX 100, não é o Ibovespa,
mas poderia ser, né? Hoje o Ibovespa tem tantas ações quase quanto o IBRX 100. O movimento é muito similar, muito parecido. Antigamente era diferente, hoje em dia não mais. Mantenho o IBRX 100 porque a minha planilha tá feita assim, é mais fácil para mim, tá? Mas percebam, no indicador na parte de baixo, ele mensura o percentual de ações do índice IBRX 100, que são 100 ações, que estão acima da sua média móvel de 20, né? Ou seja, quantos papéis do índice estão em tendência de alta no gráfico diário. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo, primeiro, né, uma divergência. Olha que coisa legal, que coisa interessante. O topo do indicador, né, foi mais baixo que o anterior, enquanto o preço fez um topo mais alto. É ou não é interessante, né? Ou seja, nesse topo aqui nós tínhamos mais ações em tendência de alta em relação a esse segundo topo que agora foi marcado. No momento, a gente está com 45% das ações do índice IBRX 100 acima da média móvel de 20, ou seja, menos da metade, né? Nos extremos é que a gente monitora esse indicador, tá? Nos fundos, quando tem muito poucas ações de tendência de alta, é justamente quando o mercado costuma virar, e o oposto também é verdadeiro, como foi aqui, né? Olha que divergência interessante, como foi aqui, como foi aqui, como foi aqui, olha a divergência aqui mais uma vez, ó. Tá? Então esse é um indicador, mais uma vez, bem legal aí de ser monitorado. Ele ainda não tem nenhuma plataforma. Se você é programador, quer fazer junto comigo um projeto, call me chama aí pra gente fazer alguma coisa, tá? Por hora, só nas minhas planilhas. Outro dado legal, aqui eu tenho o percentual de ações do índice IBRX 100 que estão sobrecompradas, né? Ou seja, a gente tem apenas 26% das ações do índice IBRX 100 que estão com o seu IFR acima de 65, ou seja, poucas ações estão de fato sobrecompradas, né? Quase nada, né? Um quarto praticamente. Nos extremos é onde o mercado costuma marcar seus fundos, né? Quando tem quase nenhuma ação sobrecomprada, né? E o oposto também é verdadeiro. Quando a gente tem muitas ações sobrecompradas e as divergências acontecem, os topos de mercado mais relevantes tendem a acontecer, tá? Ó. Certo? Então, basicamente, a gente usa isso aqui para monitorar divergências, comparar. Não teve divergência nesse topo, né? Aqui o indicador fez topo mais alto e o preço também, tá? Então, por hora, esse indicador aqui deu uma boa escorregada, né? Ou seja, quase nenhuma. Um quarto das ações apenas estão sobrecompradas com o CFR acima de 65. Eu uso de maneira arbitrária o fator de 65, da mesma maneira que eu considerei aqui. Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é 26. E aqui é... não, esquece. Eu fechei a planilha, mas esse dado aqui tá errado, tá? Ó, é menos de 26 aqui. Não, acho que deve ser. Será que é 26? Os dois eram 26? Não, não. Peraí. Os dois, será que os dois deram 26? Curioso, né? Depois eu vou conferir. Mas enfim, o que importa tá aqui, ó. Por volta dos 26, né? Ó. Senão eu vou ter que abrir a planilha agora e vai ficar lento, ó. Tá mais ou menos por aqui, ó. Entre 25 e 30. Acima, o GFR acima de 65, e aqui também, né, entre 30 e 25, aqui tá um pouquinho mais perto dos 30, talvez aqui seja 29, mais ou menos, tá? Então aqui o que é esse percentual? Aqui é o percentual de ações que estão abaixo do GFR, abaixo de 35, ou seja, quantas ações estão sobrevendidas, né? Então a gente tende a ter muitas ações sobrevendidas perto dos fundos, né? É justamente nesses pontos que a gente quer observar o mesmo indicador, mas inverso, tá? No momento não tem nada, ele está aqui no meio do caminho, certo? Então aqui uma análise geral do mercado, a gente vai agora interpretar o movimento do Ibovespa do ponto de vista de análise técnica, a gente vai monitorar também o dólar, juro, mercado americano e criptomoedas. Mas antes disso, não se esqueça de dar like aqui no vídeo. É importante pra gente que você dê like. Quero agradecer a todos, inclusive, que interagem e que conversam com a gente aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários também. Deixa eu pontuar mais uma coisa. O CTC, o link está aqui na descrição, nosso plano de assinatura, onde você acessa mais de 239 aulas, tá? Já estamos aí com muitas aulas. Em breve a gente vai bater 5 anos de CTC. Então, não deixe de acompanhar, você tem acesso ao grupo, né, de assinantes, que é uma grande comunidade de traders absolutamente alinhados, acesso à minha pessoa, tem mentoria mensal, tem acesso às próprias aulas. Mas, Vlad, como é que eu vou assistir tanta aula assim? Cara, você não precisa assistir todas as aulas, você vai pegar os tópicos que te interessam, a gente cria para você uma rota para você operar e assistir e se educar naquele tópico que você quiser, combinado? O link está na descrição do vídeo.
Vamos agora interpretar o movimento técnico do Ibovespa. Ibovespa que fechou com uma queda na semana de 1%, 1,05% e vai confirmando um topo no gráfico semanal. Para quem não sabe, isso é um topo, ó, máximas e mínimas menores. Não apenas isso, né? O mercado fechou abaixo da mínima da semana anterior. Esse é um sinal de marcação de topo no gráfico semanal. É verdade, é um topo, mas dentro de uma tendência de alta. Ou seja, mesmo que o mercado corrija, mesmo que o mercado venha aqui para a região dos 130 mil pontos, ainda estamos em tendência de alta, né? O zigue-zague atual foi altista, as médias apontam para cima, ou seja, é um topo até então, dentro de uma tendência de alta. Ou seja, o mercado poderia corrigir pelas próximas 3, 4 semanas, que daria mais ou menos, né, com o fundo esperado para outubro, para depois o mercado retomar, que estaria absolutamente alinhado, tá? Então fica consolidada aqui a resistência na região dos 137 mil pontos, certo? Que é basicamente a máxima desta semana. A gente tem região de suporte na máxima do ano passado, né? Que foi aonde o mercado parou até então. Essa é uma região de suporte. E a gente tem também toda esta faixa aqui, onde a gente tem esta máxima e a mínima da barra, sem ser a próxima a seguinte, aonde os preços não se tocam. Isso é um gap oculto. Exatamente, isso é um gap oculto. Então a gente pode, inclusive, fazer o seguinte, deixar... Opa, não era isso que eu queria. A gente pode deixar o gap oculto numa cor diferente aqui no gráfico semanal do Ibovespa, aonde, caso o mercado venha ultrapassar esses 134 mil pontos, que é o ponto onde o mercado está no gráfico semanal, vir buscar o próximo patamar em 130,700, tá? 130 mil pontos. Vamos deixar essa região aí previamente traçada, né? Se a gente vai para o gráfico diário, vamos só ajustar aqui a nossa região de resistência, né? O mercado lateraliza já nas últimas... nos últimos dias, né, nos últimos 14 dias a gente tem um movimento aí mais lateral, as bandas afunilam, né, ou seja, o mercado vai contraindo volatilidade, tá? E eu tô curioso para ver para que lado o mercado vai andar, né, quando ele vier a romper, né? O último rompimento que nós tivemos, os dois últimos rompimentos pós afunilamentos foram para cima. Aqui eu tô com a banda de 2 desvios, tá? Importante colocar. Perfeito? Então, aqui o gráfico diário, o mercado ainda está em tendência de alta, né? As duas médias estão subindo, mas o mercado acabou hoje, né? Na sexta-feira, fechando abaixo da sua média móvel de 20. Então, qual é o contexto? Temos uma tendência de alta? Sim. Tendência de alta vigente, correção lateral, tá? Mas a gente entrou numa janela onde um movimento maior de correção seria esperado, tá? Então, o mercado vindo a se alinhar ao ciclo, a gente poderia ter a busca aqui da região dos 130 mil pontos. Que olha que interessante, né? Além de ser aquele gap oculto que nós colocamos no semanal, é também o topo anterior, né? Desse suposto ombro, cabeça a ombro que o mercado fez aqui. De acordo? Esse é um bom ponto aí para a gente monitorar. Outra coisa legal, olha o tamanho dessa correção aqui, né? Que o mercado apresentou. Se por acaso o mercado resolver corrigir de maneira aguda, olha que interessante. Tá exatamente aqui, entendeu o que eu fiz, ó? Vou deixar os dois da mesma cor, vou colocar em... verde, vai. Ó. Então eu peguei esta correção aqui que o mercado apresentou e joguei ela em relação ao último topo formado. Opa, que foi aqui. Certo? A gente pega a mesma amplitude, se o mercado corrigir na mesma intensidade, realmente ali na casa dos 130 mil pontos passa a ser um objetivo, tá? Aquela região dos 142, 141 segue lá como objetivo se o mercado resolver seguir a sua trajetória, tá? Algo mais a falar do Ibov? Não, né? Perdendo 134, tende a vir buscar os 130. Rompendo 137,5, tende a ir a 142. Mais objetivo que isso, desconheço. Vamos falar do dólar. Dólar futuro. Sempre lembre de tirar a taxa de juros do dólar, né? Então aqui a gente tem o gráfico semanal, que está completamente embolado, né? Nós temos uma grande lateralização aí no dólar que está praticamente no mesmo preço desde o final de junho, tá? Não tem nada muito especial aqui a ser colocado no dólar. No entanto, a tendência no semanal é de alta no dólar. Coisa curiosa, né? Temos o Ibovespa em tendência de alta no semanal e o dólar em tendência de alta no semanal. No gráfico diário, a gente já tem um contexto mais embolado do dólar. Ele acabou de sentir as médias aqui como suporte, mas as médias estão invertidas, né? A média móvel de 20 não está acima da média móvel de 50. Olha quanto tempo que o mercado já está embolado aqui, né? Então tem uma tendência muito clara, muito limpa no gráfico diário. Na realidade, se a gente coloca o gráfico diário e faz a nossa leitura aqui de simetria,
Eu lembro que quando o mercado estava aqui nesse ponto, por aqui, ó, eu coloquei que o esperado era que o mercado fizesse isso, depois isso. Cara, foi exatamente o que o mercado fez. Foi literalmente o que o mercado fez, tá? Então, do ponto de vista de simetria, o que que nós teríamos aqui para o dólar? Vou deixar o gráfico mais limpo possível, tá? A gente teria algo nesse sentido, o mercado retornando para cá, ó, para a região dos 5.300 e pouco, né? Consegue perceber esse movimento aqui espelhado, ó? Esse movimento espelhado para cá, esse movimento aqui espelhado para cá. Correto? Então, o cenário seria baixista para o dólar aqui no curtíssimo prazo, a menos que o dólar venha a romper essa última máxima formada que é na região dos 5.680, né? Aí o dólar poderia voltar para essa resistência mais relevante, que foi testada na realidade aqui no começo de agosto, certo? Então o cenário do dólar no limite ainda é um movimento lateral, tá bom? Falar do juro, acho que o juro a gente acertou na mosca, né, pessoal? O que foi colocado em relação ao juro? Que o juro tinha esse triângulo simétrico que tinha sido se formado, o mercado rompeu para cima, não só rompeu para cima, como voltou a testar como suporte, tá? Então aqui o cenário é altista para o juro, o que é algo baixista de maneira indireta para o índice Bovespa, né? Porque juro e bolsa tendem a andar em caminhos opostos, correto? Então a gente tem um objetivo para o juro lá na casa dos 12,65. Tá? É uma boa alta até lá, hein? É uns 7, 8%. E o juro tende a subir em momentos de estresse do mercado, tá? Ainda assim, mesmo que o juro vá até lá, acredito que toda esse movimento, se vier a acontecer, que eu vou deixar aqui em amarelo, acaba sendo uma oportunidade para se pré-fixar título público, tá? Eu entendo como uma oportunidade para se avaliar pré-fixar, né? Seja através de PCA ou seja pré-fixar de maneira direta, tá? A minha contagem de ondas sugeriria, sim, mais uma onda de alta, né? Mais um impulso de alta para esta ser a onda terminal. A gente já teve aqui um triângulo, a gente já teve aqui divergência de baixa que dura bastante tempo, né? Essa reversão positiva que ela já deu o alvo, né? Então, olha a extensão, né, dessa divergência no juro. Então, eu vejo sim alta, mas um prazo maior seria a retomada 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, para retomada de um movimento de queda maior. Tá ok? Então, esse é o juro futuro, cenário baixista de prazo maior, de curto prazo, olha aqui, ó, mais uma vez, tá? De curto prazo, o cenário é altista. Seria voltar lá para os 12,60 e poucos. O cenário só muda se o mercado perder, né? Vier para baixo aqui dos 11 e pouco, 11,30 aí, realmente, se o mercado embolar e voltar para dentro aqui do triângulo. Tá ok? Vamos falar agora do Bitcoin. Agora sim, falar do Bitcoin, que essa semana vai deixando um sinal ruim, hein, pessoal? Então, eu estava absolutamente altista com o Bitcoin até 2 semanas atrás, né? Quando o mercado acionou esta inside bar no gráfico semanal, quando o mercado fechou altista, parecia estar trabalhando dentro de uma bandeira, né? Mas o sinal desta semana em específico é o menor fechamento desde fevereiro, tá? Esse é um sinal baixista. Se a gente coloca aqui as bandas, né? Vamos colocar aqui as bandas de Bollinger. Deixa eu ver se eu consigo tirar os estudos. Aqui, ó. As bandas começam a abrir, né? A gente está aqui no gráfico semanal, ok? As bandas começam a abrir, há um fechamento abaixo da banda inferior com a banda abrindo. Isso é um sinal baixista. E eu já tinha compartilhado com amigos mais próximos a minha visão em relação ao Bitcoin, que era a seguinte. Poxa, Bitcoin está um cenário altista? Inegável. A tendência de alta é de alta. Mas esta certeza do público em geral, da massa de que o Bitcoin vai subir, com certeza, é 100 mil dólares, é 200 mil dólares, é $1 milhão, isso sempre me incomodou. Isso sempre me incomodou. Esse consenso de que o mercado é para cima. Pessoal, o mercado ele tende a ir para o lado que a maioria não espera. Essa é a grande realidade. Tá? Então esse consenso sempre me incomodou. Então não me espanta o Bitcoin frustrar todo mundo, fazer uma queda absurda completamente inesperada, né? O que nós estamos tendo é um sinal técnico de frustração, tá? O Bitcoin apresenta um sinal baixista, certo? O sinal dessa semana é baixista para o Bitcoin, ok? Temos aqui no semanal já as médias, né? De 20 já virada para baixo, falta a média móvel de 50 semanas virar para baixo, aí realmente a coisa azeda,
Tá? No limite, a gente sim poderia assumir, poderia aceitar esse canal, né? Não dá para dizer que ele foi completamente quebrado, e se for um canal aqui, ainda dá para interpretar como uma bandeira, tá? E outra, né? É difícil o mercado reverter tendência assim, né? De maneira embolada. No Bitcoin, ele costuma fazer esses topos mais agudos, né? Quando há a reversão de fato. Mas vamos monitorar, tá? O gráfico mensal tá aqui. No mensal ainda o cenário é altista. Ó. Veja como o mercado vai para baixo da mínima de meses anteriores e retoma, né? Então não me espantaria o Bitcoin vindo aqui para baixo dos 48, que foi a mínima do mês passado, dando uma catucada lá e voltando. Caso o Bitcoin insista em queda, tá? Tem um gap oculto para fechar lá em 37, 35 mil dólares. Caso ele insista em cair, tem uma queda relevante aí acontecendo. Tá? Vamos deixar aqui, ó. A região lá dos 35 mil dólares, caso ele insista em queda. O fato é, mais uma vez, vou botar o gráfico semanal de novo, ó. E vou colocar o gráfico de linha. Olha, é o menor fechamento desde fevereiro. Isso é um sinal baixista, tá? É um sinal de rompimento. Combinado? A Solana, outro ativo que eu estava altista, certo? Sinal negado. Tá? Eu tinha uma posição aqui em Solana que eu tinha tomado na superação desta máxima, eu fui estopado. Tá? Eu fui estopado ao perder. Eu não estopei na violação, né? Esperei fechar. Então, quando essa semana abriu, eu encerrei minha posição que eu tinha na Solana. Eu estava apostando nesse cenário altista aqui de onda 5. Ele não está invalidado ainda, mas eu fui obrigado a estopar porque bateu no meu ponto. Tá? Ainda mantém um caráter mais lateral a Solana, né? Eu vou deixar aqui esse canal, né? Veja que a Solana ainda não chegou lá na linha de referência do canal, enquanto o Bitcoin já chegou. A gente está olhando aqui gráfico semanal apenas, tá? IFR, não tem nada muito importante para ser comentado, nem no Bitcoin e nem na Solana. Tá? Se nós vamos para a Ethereum, essa aqui já vinha baixista há bastante tempo, né? Veja que o mesmo canal de baixa já havia sido rompido, testado, e agora o mercado vai engatando, consolidando uma tendência. Veja o fundo anterior aqui sendo respeitado como resistência, tá? Inclusive a gente pode projetar objetivos aqui para Ethereum já baixistas, ó. Um objetivo já foi cumprido, o próximo objetivo está lá em 1.865 dólares, tá? Aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos um objetivo para a Ethereum e o próximo objetivo lá embaixo. Opa. E o próximo objetivo lá em 1.134 dólares, certo? Aqui e aqui. A gente pode ver se alguma dessas regiões bate com algum gap oculto, alguma coisa no mensal da vida. Mas não, né? Bate na realidade com esse fundo aqui, ó. Tá? Esse fundo que é a mínima de 2022. Então, cenário bem baixista aqui já na Ethereum, ó, as duas médias mais importantes viradas para baixo, né? Aqui a média móvel de 20 e de 50 também, datando aí uma tendência de baixa forte no gráfico diário e no semanal já abaixo da média móvel de 50 também. A Polygon, se a gente vai para o gráfico semanal da Polygon, cenário baixista também, tentou romper algumas semanas, há 2 semanas atrás, não conseguiu, volta a cair, esse cenário altista não se confirmou, o mercado vem buscar aqui os suportes na casa dos 0,32. Aqui nós temos a Cardano, né? Cardano vindo em busca do suporte que está lá na região dos 0,24, tá? Dogecoin, esse aqui é o gráfico diário, gráfico semanal bem fácil de ver o suporte aqui, né? Nos 0,741 aproximadamente. Cenário lateral de prazo mais longo. Esse papel que eu tava de olho, ó, no gráfico semanal tinha uma congestão bem bonita, azedou a marmita total, né? Olha a banda que vinha bem estreitinha, abrindo e abrindo com os preços vindo para baixo, né? Ao contrário daqui, ó, quando a banda tava super estreita e rompeu para cima. Aqui tava super estreita e rompe para baixo, cenário baixista, pessoal. Como foi aqui, ó, chegou a cair ali quase 50%, tá? Então não me espanta a gente ter uma queda intensa e aguda nesse ativo. Se a gente olha o gráfico diário, a tendência de baixa já está consolidada, uma tendência forte de baixa. Forte por quê? Porque a média móvel de 20 e de 50 apontam para baixo. Aqui eu tenho a Avalanche. Avalanche no gráfico semanal.
Tem um mega triângulo aqui, não tem nada muito limpo aí a ser comentado, né? Se a gente vai para o gráfico diário, aqui olhando a posição das médias, uma tendência indefinida, né? Média móvel de 20 subindo, 50 virada para baixo, uma zona. E a Ripple, né? Acho que ninguém gosta aí da Ripple, né? Tem um cenário lateral, olha aqui o gráfico mensal da Ripple. Nossa senhora, né? Tá mesmo preço desde que foi lançada, vai pro anual, não muda muita coisa, né? Ó, tá literalmente desde 2018 no mesmo patamar, né? Eu não sei nem por que eu olho isso aqui, só porque é uma das mais líquidas, né? Inclusive, você que gosta de criptomoedas, ele lista umas 3 criptomoedas que eu não acompanho, que eu deva acompanhar. Combinado? E para encerrar, pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora a visão do mercado americano, do ouro, da prata, avaliar aqui algumas commodities. Por isso, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal para que a gente siga aí todas as semanas trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, abrindo o TradingView, que é onde eu monitoro o mercado americano. Então vamos lá. Aqui não adianta nada, né? Vamos começar pelo S&P. Eu gosto de olhar o S&P através do SPY, né, que é o ETF do S&P, que apresentou uma queda absolutamente intensa, hein, pessoal? Uma queda de 4%, coisa que não acontecia há muito tempo, hein? Vamos ver qual foi a última vez que o S&P caiu 4%. Cara, foi em março de 2023. Foi aqui, ó. Fazia bastante tempo que a gente não tinha uma queda tão intensa assim, tá? Como o topo ali ficou consolidado, aquela linha de referência não se faz tão válida nesse momento, né? Então tá aqui o gráfico diário do S&P, parece estar corrigindo em formato triangular, né? Um triângulo ascendente, né? É o que parece aí acontecer no S&P. Esse é o gráfico semanal, se a gente vai para o gráfico diário, fica ainda mais fácil de ver esse suposto triângulo ascendente, né? Que tende a acontecer em 5 tempos, tá? Se a gente vai aqui contar ondas, né? Seria aqui então o movimento A, B, C, D e E, só para depois o mercado romper, né? Então tá longe ainda de acontecer alguma coisa. Figuras triangulares, né? Tendem a acontecer em 5 ondas, exceto em ondas irregulares, mas enfim, isso é outro assunto. O que me chama a atenção, pessoal, foi que a Nasdaq já fez o movimento mais importante para baixo, né? Veja que a Nasdaq ela não chegou sequer a testar o topo anterior, né? A Nasdaq ficou bem abaixo do topo anterior. A Nasdaq chegou a estar subindo mais de 25% no ano, agora está subindo menos do que o S&P, né? Inclusive, aqui na Nasdaq a gente já pode até traçar uma linha de suposta de tendência de baixa, e a partir dessa linha de tendência de baixa, traçar já um canal de baixa, né? Já é outro contexto comparando com o S&P, né? Ó, até no semanal a gente consegue observar o topo abaixo do topo anterior. Então já é um cenário realmente mais baixista. No mínimo, uma tendência indefinida se formando aqui na Nasdaq. Até vou trabalhar com isso aqui, né? Acho que está muito cedo para a gente falar de canal, só se o mercado perder o fundo anterior. Mas um movimento assim amplo, né, em formato triangular, é o mínimo que a gente poderia esperar. Enquanto lá seria um triângulo ascendente, aqui um triângulo simétrico também se desenrolando aí em 5 movimentos, tá? A, B, C, D, E. Lembrando que o juro fez isso, né? Ó. A, B, C, D, E, para daí romper. Fechado? Deixa eu dar uma olhada, faz tempo que a gente não observa os índices setoriais, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a lista. Putz, não tenho mais a lista. Eu queria dar uma olhadinha por cima aqui dos índices setoriais. Vamos olhar uns 3 setoriais, os que eu lembro aqui, né? Aqui o setor financeiro, tá? Aqui tem uma divergência de baixa, não precisa nem colocar IFR para ver a divergência, né? Olha que sinal relevante aqui, né? Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico. Meu Deus, tem muita... Fazia tempo que eu não olhava isso aqui, né? Então aqui o gráfico semanal de prazo maior do índice do setor financeiro, né? Na realidade é o ETF do setor financeiro. Ó. Um canalzão de alta de prazo bem longo, né? Não chegou a testar a linha de referência.
mas nós temos aqui a marcação de um topo, né? Vamos dar uma olhada no setor de tecnologia, XLK. Parecido com a Nasdaq, né? Com a Nasdaq. Mas mais embolado aqui, setor de tecnologia. Tem um suporte bem relevante aqui nos $190. Tá? Vamos dar uma olhada também no XLU, que é um ETF de utilities, que costuma ser um índice que o mercado se concentra quando espera alguma correção, né? Ele tem um beta menor e tende a ser mais defensivo, né? Veja que esse renovou o topo, né? Enquanto o S&P fez um triângulo, né? Testou topos diferentes, o XLU está querendo agora marcar esse topo. Então foi realmente uma boa escolha aí em relação à última pernada, né? Mas vejam, para quem gosta de ondas, né? Bem fácil de ver aqui, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então o mercado já fez 5 movimentos de impulso aqui. O esperado, o mais provável seria alguma correção de fato. A gente está aqui no gráfico semanal. Combinado? Deixa eu dar uma olhadinha num ETF aqui que faz tempo que eu não olho, que é o MTUM. É um ETF de Momentum. Totalmente embolado aqui, né? Não tem nem muito que ser analisado aqui no MTUM. É um ETF de Momentum. Parece aí um mega canalzão, né? De baixa, nada muito limpo, nada muito claro. Buenas, vamos falar das commodities. Quero começar aqui falando do ouro, tá? O ouro spot. Então aqui nós temos o ouro, que no gráfico semanal tem mais uma semana de dúvida, tá? Ali, ó, terceira semana de dúvida que o mercado apresenta. Temos uma outside bar, ou seja, tivemos uma inside bar na semana anterior e agora uma outside bar, uma barra que engole a anterior, né? Máximas e mínimas amplas, tá? Pro lado que o mercado ia, que a gente tende a ter um direcionamento relevante, tá? O cenário maior aqui do ouro é altista, ou seja, seria compra abaixo de qualquer mínima, tá? Esse aqui é o gráfico semanal do ouro, que é um dos ativos mais altistas do ano, sem sombra de dúvida, tá? Então aqui nós temos o ouro, começou o ano lá em 2067, agora tá 2.500, né? Praticamente uns 20% de alta no ano. A prata, a gente pode observar também aqui, olhando a prata spot, né? Movimento bem errático e lateral, né? A prata é um ativo difícil, cara, né? Bem difícil mesmo, né? Tinha rompido uma resistência mais longa aqui no começo de maio, né? E não deu sequência, acabou ficando de lado aqui, né? É um papelzinho complicado, difícil de operar, tá? Tinha, veja, rompido aqui a região de resistência, voltou a testar como suporte, agora tá querendo incomodar quem comprou no suporte, né? Ou seja, se o mercado perder essas mínimas aqui, estopa todo mundo que comprou nessa região aqui dos 27 e pouco, 28, né? Toda essa região aqui é uma região de suporte bem relevante. No diário, a gente tem um mercado bastante embolado aqui, né? Não tem um cenário muito limpo, muito claro. Vamos falar do petróleo. Deixa eu ver qual é o código que eu tenho usado aqui. UK Oil. Então aqui o petróleo, vejam a nossa visão aqui que era de prazo maior. Isso aqui eu já tinha traçado em outros carnavais, né? Onde eu esperava algum ponto de inflexão forte para o petróleo lá em agosto de 2025. Isso aqui eu fiz há muito tempo atrás, tá, pessoal? Não é de agora isso aqui. Deixa eu colocar o gráfico semanal. Aí, ó. Então seria basicamente esse movimento aqui, ó, que aconteceu lá em 2014, agosto de 2014, 10 anos depois, agora sendo apresentado, né? Vamos ver como é que o mercado se comportou em agosto de 94. Foi um movimento lateral aqui, mas nada demais. 84 não tem? Não, não tem. Então aqui eu peguei um ciclo de prazo bem distante. Bate fundo lá para agosto do ano que vem apenas. Tá? Então eu vejo esse cenário aqui bem baixista, hein? O que será que vai acontecer para o petróleo? Qual que vai ser a narrativa que o povo vai inventar, hein? Ó, eu vejo uma queda intensa para o petróleo. Os próximos meses e anos. Anos eu não digo, né? Próximos meses, vamos dizer assim. Será? Será que eu vou acertar? Será que só com análise técnica, sem ler contexto geopolítico, macro, palestino, israelense, ucraniano, russo, árabe, eu vou conseguir
só olhando o gráfico, vamos ver, o tempo vai nos provar, né? Bom, então petróleo analisado, o que faltou aqui? Ver se a gente olha mais uma, aqui ó, o minério. Ativo difícil esse aqui também, né? Não tem nem o que falar desse papel aqui, cara, muito ruim. Última vez que eu analisei tinha colocado esse suporte, mercado de fato foi lá testar. Cara, não tenho nem o que falar aqui do minério, tá? Aqui eu já evito me posicionar. E é assim que é. Terão cenários que serão mais limpos e outros que não serão tão limpos. Algo assim, talvez? Sei lá. Não fico confiante aqui em analisar esse ativo, né? Tem alguma moeda legal aí pra gente monitorar? Que tenha feito algum movimento relevante? Vamos ver aqui o dólar em relação ao peso mexicano. Ó, o dólar em relação ao peso mexicano subiu e subiu bem aí nas últimas semanas, assim como em relação ao real. O dólar em relação à lira turca não para de se valorizar. Em relação ao euro, aquele triângulo que tínhamos traçado há semanas atrás foi rompido para baixo. Né? Um cenário bem lateral, horrível aqui, né? Também. Não duvido que esse rompimento aqui seja falso, né? O último triângulo simétrico que o mercado apresentou, ó, foi um falso rompimento. Rompeu para cima para dar porrada. Não duvido que o mercado rompa para baixo e dê porrada para cima, tá? Entende? Então seria isso aqui inverso agora, né? Ou seja, rompe para baixo e dá porrada para cima. Aqui a gente tem os títulos de 10 anos, a taxa, né? Que vem se valorizando. A gente tem um dado importante esse mês de setembro, né? Que é a decisão do juro americano. E aqui a gente está tendo uma queda, né? Uma queda que já dá para desenhar um canalzinho de baixo. Certo? E para fechar, analisar aqui um ETF, que é o TLT, que acabou de fazer um pivô de alta no semanal, tá? Esse aqui é um ETF, né, de treasuries americanas de 20 anos, que deu aí um sinal altista nas últimas semanas. Fechado? Então esse foi o nosso vídeo semanal, espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar e dar like para que a gente siga fazendo aqui o nosso trabalho. Um forte abraço e boa semana. Tchau, tchau.